Oi, gente. Após ameaças, uma liderança indigenista e um jornalista do The Guardian estão desaparecidos. O indigenista é o Bruno Pereira, né, e o jornalista Dom Phillips estão desaparecidos há 24 horas após saírem para uma missão de visitas à comunidade de trabalho de campo. E é claro que a violência contra a comunidade indígena não começou, óbvio, com o governo Bolsonaro. Né? Essas violências datam desde que Brasil é Brasil, né? Desde o início da colonização e foram agravadas ao longo do tempo. Mas é verdade também que um governo que se propõe a não demarcar mais nenhuma terra indígena, a que muitas vezes se posicionou próximo a grileiros, né, e favorável a atitudes de exploração de terras demarcadas, é um governo que empodera aqueles que realizaram ameaças a essas pessoas e que podem ter feito mais do que ameaças. É claro que nesse momento que a gente está fazendo o vídeo, a gente ainda não tem todos os detalhes. É uma história que aconteceu hoje e que a gente soube hoje, né, que está ainda em desenvolvimento. Eu quero inclusive agradecer a Clarissa, que é seguidora e membro aqui do canal e que já fez cursos comigo, né, que ressaltou esse episódio e fala sobre a gravidade disso que nós estamos vivendo, né, desse episódio. Que lembra a gente o seguinte, de que um governo progressista, ele ser vitorioso esse ano, uma das coisas que esse governo precisa fazer não é só reverter as políticas do governo Bolsonaro em relação à demarcação de terras indígenas. Isso é importante. Mas é necessário também proteger lideranças indigenistas e líderes indígenas. É necessário proteger jornalistas que vão a essas regiões estudar e mostrar para o mundo muitas das violências que foram feitas contra lideranças indígenas em território nacional. Então, um governo progressista tem que atuar para proteger, para garantir direitos humanos, para garantir os direitos dessas comunidades, não é? E impedir esse tipo de violência que, lamentavelmente, é tão comum no Brasil. E se você está tão indignado quanto eu com essa história, eu espero que você esteja, eu peço que você compartilhe esse vídeo em suas redes, compartilhe esse vídeo entre seus amigos e peça para as pessoas compartilharem e alertarem para essa questão, que é uma questão muito grave e que é uma questão que um governo progressista vencendo e derrotando o bolsonarismo esse ano, como todos nós esperamos que isso aconteça, precisa levar em conta essa questão e precisa ter um olhar, não é, para esse tipo de prática que lamentavelmente é tão comum. Não é? Só para vocês saberem, né, de acordo com informações da coordenação da organização indígena, Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips se deslocaram com o objetivo de visitar a equipe de vigilância indígena que se encontra próxima à localidade chamada Lago do Jaburu, né, próxima da base de vigilância da FUNAI. Né? Aí eles foram para uma série de locais e tal, e eles deveriam ter chegado por volta das 9 horas da manhã na cidade, o que não ocorreu, né, em Atalaia do Norte. Após a demora de retornarem, às 2 horas saiu de Atalaia do Norte uma primeira equipe de busca, formada por indígenas extremamente conhecedores da região. A equipe cobriu o mesmo trecho que Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips supostamente teriam percorrendo inclusive os furos do rio, né, Itaquai, mas nenhum vestígio foi encontrado. A última informação do avistamento deles é da comunidade de São Gabriel, que fica abaixo de São Rafael, com relatos de que avistaram o barco passando em direção à Atalaia do Norte. Às 4 horas, outra equipe que saiu de Tabatinga, em uma embarcação ainda maior, retornaram ao mesmo local, mas novamente nenhum vestígio foi encontrado. Foi emitido agora um comunicado, né, para chamar a atenção da comunidade nacional e internacional e ressaltar o fato de que Bruno Pereira é um profundo conhecedor da região, visto que foi coordenador regional da FUNAI de Atalaia do Norte, ou seja, uma pessoa que dificilmente iria se perder. Né? Também destaca o fato de que o barco utilizado era novo, significa que um defeito mecânico, que é uma possibilidade, né, nesse momento parece improvável. A partir de informações colhidas, se constatou que a equipe recebeu ameaças em campo. Além disso, também afirmaram que outros membros também foram alvos de ameaças. Né? Os relatos de desaparecimento de Bruno Pereira e Dom Phillips já foram oficializados para a Polícia Federal, Ministério Público Federal, Conselho Nacional de Direitos Humanos, enfim, em organizações internacionais.
Se você estiver querendo saber quem é o Don Phillips, né? Ele é natural do Reino Unido, né? Atua no Brasil desde 2007, sediado aqui em Salvador. E ele produz matérias para o The Guardian, Financial Times, New York Times, The Intercept, The Observer, The Independent, The Daily Beast, né? Entre os anos de 2014 e 2016, ele fez cobertura sobre o Brasil, Washington Post, né? Ele atualmente trabalha na escrita de um livro sobre o meio ambiente que conta com o apoio da Fundação Alicia Patterson, né? O jornal The Guardian, claro, mostra muita preocupação com o caso, né? Ele está buscando informações sobre o paradeiro e condição do Sr. Phillips, entrar em contato com a Embaixada Britânica, autoridades locais e nacionais, para tentar estabelecer os fatos o mais rápido possível. O jornal destaca o trabalho de Phillips em torno da Amazônia e que nos últimos anos ia constantemente à região para relatar a crise do meio ambiente brasileiro, bem como o assassinato de líderes indígenas, não é? E agora, por participar disso e estar ao lado de um indigenista importante, conhecedor da região, e que estava sendo o Bruno, né? Estava sendo alvo de ameaças, ele próprio pode ser que tenha sofrido um atentado. Olha, situação gravíssima, né? Muito preocupante. Demanda do campo progressista um posicionamento firme, de uma outra política pública, de outra política de segurança, né? Em proteção às comunidades, em proteção a líderes indigenistas como o Bruno, que recebia constantemente ameaças, né? O Brasil tem um histórico recente de pessoas ligadas a esses movimentos serem ameaçadas e alvos de violência, uma coisa absurda, intolerável, e que nenhum governo progressista pode assumir e não ter uma atitude firme contra esses grupos que realizam essas ameaças e que realizam esses atentados, né? É uma história realmente muito triste, muito preocupante. A gente fica na torcida para que eles estejam bem, mas, enfim, o histórico recente não permite que essa hipótese seja uma hipótese que a gente considere a mais provável, lamentavelmente. E eu acredito que é necessário que isso entre como pauta para ser discutido em ano de eleição. Ou seja, que é uma pauta que tem a ver com direitos humanos, tem a ver com direitos da comunidade indígena, comunidade quilombola, tem a ver com meio ambiente, tem a ver com proteção à Amazônia. Vamos lembrar que quando a Amazônia estava queimando, o Bolsonaro, em vez de ouvir o INEP, e o presidente do INEP na época, a solução dele foi criticar o INEP e querer que o presidente do INEP saísse, fosse demitido. Não é? A solução foi trocar o presidente do INEP, né, e não ouvir os dados e as informações científicas. Essa foi a atitude de um governo de extrema direita. E é lógico que um governo de esquerda, um governo progressista, um governo dentro da democracia, vai ter outras atitudes. Que bom que vai ter outras atitudes. Vai ouvir a ciência e tal. Mas eu acho que a gente tem que demandar mais do que isso. Eu acho que a gente tem que demandar uma proteção efetiva a essas comunidades. Uma proteção significativa. Garantir que coisas como essa, o que parece ter acontecido, nunca mais aconteça. E que os responsáveis por esse tipo de ameaça, esse tipo de atitude, sejam responsabilizados diante da lei. Né? Que a lei alcance esse tipo de gente. E precisa alcançar. E também que tenha uma política ambiental, uma política de proteção à floresta e uma política de proteção ambiental e de combate ao aquecimento global como elemento central de uma política de um partido ou do campo progressista. E vocês podem ter certeza que eu, aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, estarei defendendo e lutando por isso. E se vocês querem que um canal como o meu, que defende essas pautas, cresçam, o poder para isso está muito mais nas mãos de vocês do que nas minhas, né? Porque cabe muito mais a vocês compartilhar e garantir que o canal cresça. Às vezes as pessoas me perguntam assim,
Pô, André, por que que o canal às vezes não cresce e tal? Eu acho que esse poder para fazer o canal crescer pertence muito mais a vocês do que a mim, né? Eu vou continuar fazendo meu trabalho aqui e torço para que vocês sim fiquem indignados como eu e usem essa indignação não só para ficar chateados, mas como combustível para militância em todos os espaços. Um dos espaços é aqui na internet para a gente fazer as nossas vozes serem ouvidas e para a gente crescer a influência e fazer esse tipo de questão entrar no debate público. Esse tipo de questão não pode ser tratada como uma questão menor. E eu diria, eu vou mais longe. Não só a questão dos indígenas, mas a questão ambiental. Essas duas questões são questões centrais para a humanidade, a civilização humana. Né? Se a humanidade vai perdurar ou não, vai depender de como nós vamos lidar com as questões ambientais, com o aquecimento global, e isso passa pelo respeito às comunidades que mais protegem a floresta, que são as comunidades indígenas. Enfim, era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Se você gosta do que a gente faz, já sabe, compartilha, se inscreve, se torna membro, apoiador do canal. Eu quero agradecer aqui a Clarissa e dizer que estamos juntos nessa luta. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.